estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Andréia, professora do Centro de Mídias do Acre. E eu sou Fernanda Gomes, também professora de arte do Centro de Mídias. Hoje nós vamos conhecer espaços culturais importantes para a nossa história e fica aqui em Rio Branco, estado do Acre. Vamos lá! Esses lugares guardam a memória do nosso povo, nossas origens, lutas e tradições. Preparem-se para explorar a história viva sem sair do lugar. Aqui, no Museu dos Povos Acreanos, nós podemos encontrar diversos objetos indígenas, como cerâmicas, utensílios, instrumentos musicais e artesanatos. Há também vídeos com falas de líderes acreanos, painéis explicativos e até sons da floresta. É uma experiência sensorial que nos aproxima dessas culturas vivas. Além das exposições, o espaço promove oficina, visita guiada, que torna o ambiente mais envolvente e dinâmico. Agora nós vamos visitar outro espaço cultural, também muito importante para a história do Acre. E este é o Museu da Borracha, tão importante para os acreanos porque conta a história da economia do ciclo da borracha, importante para o nosso estado no século XIX e início do século XX. Aqui nós podemos encontrar as ferramentas utilizadas pelos seringueiros, mapa das rotas que levavam até as seringas, documentos históricos e até uma réplica da Casa dos Seringueiros. Tudo isso nos ajuda a entender como que se deu o processo de extração do látex e as mudanças culturais e sociais que ela causou no nosso estado. Agora que você conheceu o Museu dos Povos Acreanos, você conheceu também o Museu da Borracha, que traz aí um acervo riquíssimo da história da Revolução Acreana, do período, da extração da borracha no nosso país, inclusive o Acre, que foi palco de toda essa história. Nós vamos trazer aqui também outros espaços culturais que estão na nossa cidade, aqui em Rio Branco e também em outras cidades do Acre, como Chapuri, para você poder conhecer e você que é daí desses municípios poder visitar e conhecer um pouco dessa arte, dessa história que está presente nos acervos desses locais. Olha aí na tela, nós vamos começar falando do Palácio Rio Branco, que ele é tão simbólico, ele é histórico, político. E aí nesse espaço, gente, cedia exposições temporárias e eventos culturais. Ele é construído em estilo neoclássico, mas ele é muito mais que um prédio, né? Você olha para essa estrutura tão pomposa, né? O palácio também ele é um espaço de cultura que abriga exposições e eventos que valorizam a história do estado do Acre.
Então aí dentro tem um acervo riquíssimo da história acriana, desde a Revolução, o processo de extração da borracha, tem vídeos, tem fotos, tem jornais, tem muito material presente aí dentro desse espaço que você merece conhecer essa arte que está exposta aqui no nosso estado, tá? Além do Palácio Rio Branco, a gente tem outros como o Casarão, você conhece? Olha aí na tela que eu vou mostrar para você o Casarão, aqui em Rio Branco, que traz também muitas informações de cultura desse espaço. O Casarão ele foi construído na década de 1930, ele fica no centro de Rio Branco, foi residência, né, que pertencia antes, originalmente, a Manuel Fontinelli de Castro, que foi governador do ex-território do Acre, e ao longo do tempo o prédio teve usos diversos. Ele passou para herdeiros, foi alugado, funcionou como bar e restaurante, principalmente nos anos 80, servindo comidas regionais e naturais. Daí, em 2010, ele foi tombado pelo Conselho Estadual de Patrimônio Histórico e Cultural, em 2010, não, 2009, e foi homologado o tombamento em 2010. Então ele é super importante para a memória e a identidade cultural acriana, representa aí um patrimônio arquitetônico e histórico que conecta passado e presente, e quando ele é tombado, ele precisa preservar a sua característica original. Então, além disso, ele preserva a memória de residências de governantes, usos culturais populares e transformações sociais. Ele é símbolo da diversidade de expressão cultural, respira aí a vanguarda, convívio social, a política, a arte e a intelectualidade e serve de palco para expressar identidades locais. A revitalização recente também reafirma esse compromisso com a valorização cultural, com o resgate não só físico do espaço, mas simbólico de memórias, tradições e encontros. Esse aí é o lindo Casarão, que tem aí toda uma arquitetura diferente das demais da nossa cidade e que vale muito a pena você conhecer esses espaços, tá? Além do Casarão, nós vamos agora pegar aí a BR-317, a Estrada do Pacífico, e vamos para Chapuri, conhecer a casa de Chico Mendes. Eu sei que muita gente já passou por lá, já conheceu, mas a gente sabe que é patrimônio histórico brasileiro e que a gente precisa, nós que somos daqui, precisamos conhecer esses espaços, entender um pouco da história desses lugares. São espaços de cultura. Então, olha aí, na imagem tem aí a casa de Chico Mendes, que ela é sempre muito preservada. O governo do estado, junto também com o governo federal, estão sempre fazendo revitalização desses espaços, principalmente após as enchentes, né, que danificam sempre esses espaços culturais nas nossas cidades, onde o rio transborda. E aí já foi revitalizado, já está aberto ao público novamente e é um espaço que emociona, que inspira. Ela também é mais que uma casa, é um memorial de luta pela Amazônia e pelos povos da floresta, e ali cada objeto simples conta a história de um líder que transformou aí a sua vida em um símbolo mundial de preservação ambiental e de justiça social. Então esse aí é o espaço cultural Casa do Chico Mendes. E ainda em Chapuri, vou passar aqui rapidinho, só para depois eu volto para falar sobre a usina de arte, existe também o Museu do Chapuri, que ele foi revitalizado muito recentemente, foi reinaugurado. E o Museu do Chapuri preserva os vestígios do ciclo da borracha e da luta seringueira. Então, suas paredes guardam histórias de um povo que enfrentou desafios na floresta, transformando o Acre num território de resistência e luta social. Então, cada peça do acervo ecoa o passado, convidando então os visitantes a refletirem sobre o presente. Gente, se vocês precisam conhecer esse espaço que foi reinaugurado e que de fato nos traz essa memória afetiva desse período
da Revolução Acreana e também da extração da borracha. Então, quando você entra nesse espaço, você faz uma viagem a esse período da história acreana. Vale muito a pena conhecer, tá? Assim como foi a nossa experiência no Museu da Borracha, que a gente mostrou para você agora há pouco aí na nossa aula. Além desses espaços, gente, eu preciso mostrar para vocês a usina de arte, olha. A usina de arte João Donato. Ela fica aqui em Rio Branco. É um espaço também de memória, mas ele é principalmente de criação. Ela é um verdadeiro laboratório de expressões artísticas, fica localizada aqui em Rio Branco, nasceu para ser um polo mesmo de formação, experimentação e de difusão cultural. E nesse espaço, jovens, pessoas de mais idades, artistas, encontram incentivo para a música, para a dança, para o teatro e as artes visuais e tornam esse aí um ponto de encontro entre tradição e contemporaneidade. Sempre está acontecendo exposições nesse local, acontece também apresentações de teatro e vale muito a pena, é uma estrutura bem bonita, bem diferente, bem prazeroso estar nesse ambiente. Já fui para algumas exposições visuais e também apresentações de teatro e é muito legal, gente, conhecer esses espaços que são de graça e abertos ao público, né? Então a gente vai continuar, porque agora a gente tem uma atividade para você responder sobre esses espaços que a gente mostrou para você, sobre esses espaços de cultura acreana que estão abertos ao público aqui em nossa cidade. E a nossa atividade diz o seguinte: os espaços culturais do Acre não são apenas locais de visitação, mas instrumentos de preservação da memória, incentivo à arte e reflexão sobre a história regional. Então, considere os 4 espaços apresentados aqui na aula. A gente apresentou outros, mas nós estamos falando aqui da usina de arte João Donato, o Museu do Chapuri, Palácio Rio Branco e a Casa do Chico Mendes. E responda: qual desses espaços melhor representa a conexão entre memória histórica, preservação ambiental e movimentos sociais no Acre e por quê? Aí estão as alternativas. Letra A usina de arte João Donato, por ser um espaço voltado à formação artística, contemporânea e à difusão de linguagens urbanas, estimulando novas produções culturais. A letra B, Museu do Chapuri, porque reúne peças do ciclo da borracha e narra a luta seringueira, representando a memória de uma era econômica importante. A letra C, Palácio Rio Branco, devido à sua arquitetura histórica e função como centro administrativo e de exposições temporárias, simbolizando a transição política do Acre. Letra D, Casa do Chico Mendes, por ser um memorial que preserva a vida e as ideias de um líder ambientalista, conectando história, luta social e defesa da Amazônia. A letra E diz nenhuma das alternativas, né? Nenhum deles individualmente, mas todos juntos, pois em conjunto, cada espaço revela uma faceta do patrimônio acreano, a arte, memória, política e resistência ambiental. A pergunta, gente, quer saber qual espaço faz essa relação com a memória, né, com a história, com a arte e também conecta essa questão da luta social mesmo, né? Então, a pergunta, ela está pedindo isso, ela não está pedindo somente uma questão de um espaço que reflete a arquitetura de um lugar somente, né? A arquitetura daquele espaço, mas ele também quer que seja feita essa relação com a preservação da memória, com essa conexão entre memória histórica, preservação ambiental e movimentos sociais no Acre. Então, vamos para a nossa resposta correta, que é a letra D, mas que
A letra E, se juntar todas as opções, como está dizendo aqui, ó, nenhum deles individualmente, mas todos juntos. Então, a letra E também pode ser considerada correta se você justificar a importância conjunta desses espaços para a identidade cultural do Acre. Mas, não fazendo isso, a letra D, a Casa do Chico Mendes, é o espaço que melhor sintetiza a memória histórica, a preservação ambiental e movimentos sociais. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. E a aula que a gente trouxe aqui foi sobre os espaços culturais aqui do nosso estado do Acre, né, de alguns municípios além de Rio Branco. A gente fez aí uma trajetória bem rapidinha em alguns espaços para que você possa conhecer. Foi só uma pitadinha, viu, gente? Porque tem muitos outros aí. Então, a nossa aula de hoje falou desses espaços de cultura acriana, os principais espaços culturais do Acre, o seu papel na preservação da memória, na valorização da arte, do meio ambiente, no fortalecimento da identidade regional. Então, a gente conheceu a Usina de Arte João Donato, o Museu do Chapuri, o Palácio Rio Branco e a Casa de Chico Mendes, além do Museu dos Povos da Floresta. Então, eu e a professora Andréia fizemos aí essa breve viagem para vocês conhecerem esses espaços. Me conta, qual desses espaços você gostaria de conhecer pessoalmente? Continue assistindo a nossa aula e valorizando a cultura do Acre. Valorize o que nos forma. Até a próxima! Até a próxima!